Graças, paz, abençoados. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. Assim Deus permitindo, né? Se Deus permitir, você vai ouvir, vai atentar para esse estudo, né? Vai comentar e vai se inscrever neste canal. Eu lhe peço que você se inscreva, dá uma força a este canal Metanoia da Graça, se inscrevendo, compartilhando e deixando o like, que é muito importante para o crescimento deste canal. Vamos lá? Então, estamos estudando, o tema é Se liga, irmão, Cristo tirou a condenação do seu povo. Então, alguém precisava pagar este preço. Alguém precisava tirar a condenação que separava, né, os filhos de Deus do Criador. E eu, no vídeo passado, eu falei que Cristo fez isso. Agora, quando você vem aqui para Romanos, presta bem atenção aqui, Romanos capítulo 8, versículo 1, no versículo 1 ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, no Cristo ressuscitado. Então, não há condenação. Eu lia e relia, mas não há condenação, amém. Mas eu tinha que tomar suquinho de uva, participar de uma tal de Santa Ceia, eu tinha que fazer jejum, não tinha condenação, mas eu tinha que fazer jejum, senão eu estava condenado ao inferno, eu tive que me batizar para não ir para o inferno, eu tive que dar o dízimo, né? Eu fui enganado durante quase 25 anos, mais de 25 anos, a dar dinheiro, dar dízimo, para não ir para o inferno. Eu tinha que subir monte, eu ia buscar o Espírito Santo para ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, uma série de heresias, né, de doutrinas forçosas que eles inculcavam na tua mente, que inculcam até os dias de hoje, senão você ia para o inferno. Mas, meu querido, eu lia isso aqui e não entendia. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Condenação, beleza, pronto, não há condenação. Mas eu repetia todo dia, toda semana, todo culto, as mesmas práticas da lei de Moisés. E estava sendo enganado, eu era enganado por falta de conhecimento. Agora, quando você lê o versículo 1, quando você vai para o versículo 4, aí Paulo vai explicar o que houve, por que não há condenação. Aí vai dizer, porque para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a justiça da lei, ou seja, o decreto da lei, o preceito da lei. O que significa este preceito da lei que Cristo pagou e que nós, por sua igreja, que se cumpriu em nós, Paulo diz, certo? Então, este preceito, essa justiça, está no vídeo anterior, que vem de um substantivo neutro, né, de kaioma, que significa regulamento, requerimento, mandamento, ou seja, um ato reto, alguém justo, alguém santo, imaculado, fez justiça pelo seu povo, certo? Uma justificação, um ato de justiça, absolvição. Alguém teve que pagar o preço. Alguém teria, né, antes da cruz, né, que fazer justiça mediante a lei para que morresse segundo a lei e na sua ressurreição ele aplacasse, né, abolisse a lei dos mandamentos, né, do povo judeu, a lei de Moisés. Agora, então Cristo na cruz ele fez isso. Vamos ver isso aqui? Olha a justiça que Cristo fez na cruz. Eu falei, na cruz Cristo arrancou a punição, a condenação, né, do castigo eterno que havia na lei de Moisés. Então, Cristo arrancou isso.
Não há condenação mais para os filhos de Deus, porque Cristo tirou esta condenação, né? Ou seja, aquilo que condenava o seu povo, Cristo tirou. Somos livres, libertos, irmão. Não há condenação. Você lê o texto, versículo 11. Agora, vamos ver isto aqui na prática, certo? Cristo fez justiça ao justificar, absolver seu povo de seus pecados e da condenação eterna. Apocalipse 15, 4. Olha Apocalipse capítulo 15, versículo de número 4. Olha o que diz. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santos, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos, teus atos de justiça. Deixa eu colocar aqui nesta versão, né? Aqui, ó. Porque os teus juízos são manifestos. Aqui, ó. Porque os teus feitos de justiça foram revelados, foram manifestos. Então, aqui Cristo está dizendo que Cristo pagou a justiça, ele fez justiça, né? Deus pedia que alguém fizesse um ato de justiça para que ele tirasse a condenação da morte na lei, que estava na lei, mas nenhum homem conseguiu este ato de justiça. Ou seja, a própria lei não conseguiu fazer justiça, né? Justificar nenhum ser humano, nenhum. Então a própria lei, a lei serviu de condenação, era ministério de condenação. Olha só, 2 Coríntios 3,9. Não, irmão Van, eu sou do sétimo dia, eu nunca li isso não. Capítulo 3, versículo 9. Olha o ministério de Moisés. A lei de Moisés serviu para isso. Ó. Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, antigo sistema, lei de Moisés. Então, Apocalipse 15, 4 fala dos atos de justiça de Deus. Romanos 6, 23. Romanos, capítulo 6, versículo 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus, a justiça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por intermédio do sacrifício de Cristo, né, Deus fez justiça, né? Ou seja, Cristo cumpre a lei, cumpre o mandamento, vence a própria lei quando ele se levanta dos mortos. Aí ele diz: o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 5, agora, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21. Olha o 12, vamos ler aqui alguns versículos. Olha que grandeza de texto. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Todos aqui, a morte, o pecado, entrou por Adão, certo? Então, todos, quando ele fala toda a raça humana, não só os judeus, todo ser humano, tanto judeus como gentios, eles foram a morte, e o pecado entrou, nascido de uma relação sexual de um homem e uma mulher, já nasceu sob o pecado. Aí o 13. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. 14. Mesmo assim, do tempo de Adão até o de Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita de Deus, como Adão obedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Olha que grandeza! 15. Mas
Há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Preste atenção aqui agora. Pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva, que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha a justiça de Deus em Cristo Jesus perante a lei. 16. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Olha a comparação. Adão trouxe o quê? A condenação por intermédio da lei. Adão peca, a lei condenou a morte eterna. Cristo não. Cristo morre, né? E trouxe o quê? A libertação, a salvação. Cristo fez justiça, aquilo que Adão não conseguiu fazer, e nem a lei. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um único homem. Pois, enquanto o pecado de Adão levou à condenação, olha só, ela aparece aqui a palavra condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarado justos. Olha só o sacrifício de Cristo. A morte de Adão, a prática do pecado de Adão, condenação pela lei. A dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. Tá vendo aí, meu irmão? Pecamos, mas Deus nos vê justos pelo sacrifício de Cristo, pela dádiva de Cristo, né? Pela a justiça de Cristo. O 17. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça. E todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, o ressuscitado. 18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação. Adão peca, Deus manda a lei condena a todos. Mas um só ato de justiça, olha só, de Cristo, tá vendo aí, meu irmão? Ou seja, Adão peca e nós somos, e a raça humana, né, era condenada ao pecado. E os eleitos também estavam lá misturados neste mundão, né, de pessoas. É verdade, né, que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Mas, atente aqui agora, mas um só ato de justiça de Cristo Jesus removeu a culpa e trouxe vidas a todos. Removeu a culpa. Não há condenação. Romanos 8:1. 19. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. Está vendo aí? Todos, aqui, ó, todos, a raça humana, todo ser humano, né, até mesmo na graça é ensinado aí um pregador da graça, e diz que no final todos serão salvos, né? Todo ser humano, né, é glorioso, né, após a morte. A minha Bíblia diz que não. Paulo disse que não. Disse que muitos serão declarados justos. Ou seja, até nos dias de hoje, essa palavra se cumpre. Porque nasce justos e nasce injustos. Nasce salvos e nasce não salvos. Os predestinados que nascerão daqui a 50, 60, 70 anos estão debaixo desta ordem aqui. Já vão nascer sentenciados pela justiça de Cristo. Ouvinte, a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda... É forte ou não é? É forte ou não é? Graça e lei, aqui divide, está nítido, né? Está bem
transparente aqui que a lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado. A lei não justificou ninguém, a lei não conseguiu aperfeiçoar ninguém, mas à medida que o pecado aumentou, né, a graça se tornou ainda maior. Agora, olha o 21. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça. Agora, Paulo está se referindo, agora depois do sacrifício de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, agora reina a graça que nos declara justo, que declara todo ser humano justo, não, que nos declara justo diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, o sacrifício de Cristo resultou nisso aqui, na vida eterna, né? Ou seja, não há condenação. Por quê? Porque agora reina a graça que nos declara justos, graça por meio do sacrifício de Cristo. Agora também podemos ver aqui, Atos 13. Olha o que é que diz Atos, capítulo de número 13. Olha que palavra abençoada. Olha que revelação bombástica no meio da religião, da religiosidade, dos pastores, dos pseudos teólogos que não pregam isto aqui nas escolinhas dominicais, e nem sabatinais, nem no Salão do Reino. Olha só, é Atos, capítulo 13, né? E a partir do versículo, para a gente concluir, 36, Atos 13, 36. Presta bem atenção nesta revelação. Olha o que é que Cristo fez na cruz do Calvário. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados e seu corpo apodreceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo, não a alma, nem o espírito, o corpo apodreceu. 37, se referindo a Moisés, a Davi. Agora vamos para cá. É uma referência a outra pessoa, alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. 38. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Presta atenção. Agora, olha o 39. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Ponto final, prego batido, ponta virada, e aqui encerra esse vídeo. Olha que mensagem. Então, na cruz, Cristo arrancou a punição, a condenação ao castigo eterno que havia na lei. Cristo tirou. Todo o que nele crê é declarado justo, sem condenação diante de Deus. Algo que a lei de Moisés, algo que o teu batismo não te declara justo, pelo contrário, te condena. Algo que essa tal da tua santa ceia, que é uma hipocrisia, te condena, não te declara justo. Algo que o teu dízimo que vocês pedem dentro dos templos, isto é um roubo, isto é um assalto, né? Isto é um engano, isto é uma grande mentira nos dias de hoje, né? Os pastores, quando pedem dízimo, isto é uma aberração. Algo que o teu jejum não te declara justo, mas todo aquele que crê, é pela fé, meu irmão, agora, né? Os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, é todo aquele que vive por fé e não pela lei de Moisés. Todo o que nele crê é declarado. Crê em Cristo, na ressurreição de Cristo,
no Evangelho da Graça, Deus lá em cima Deus escreve, declarado justo. Creu no sacrifício de Cristo, creu que morreu na cruz e ressuscitou, Deus lá em cima é declarado justo. Creu que o batismo foi na cruz e não nas águas, é declarado justo. Creu que você se alimenta do Evangelho da Graça e não mais pãozinho com suco, é declarado justo. Crê que agora a nova criatura crê no Cristo Espírito, no Cristo ressuscitado, no Cristo que é chamado Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, no eterno, lá em cima, é declarado justo. Agora, os que praticam a lei de Moisés, tipo jejum, batismo nas águas, Santa Ceia, pãozinho com suco, o que mais? Guarda de sábado, apresentar criança no templo e outra série de obras da lei de Moisés, não pode ser declarado justo, porque isto não vem de fé, mas é algo que você pratica, ou seja, algo que a lei condena, a própria lei condena os seus praticantes, né? Paulo diz que são as obras mortas, Hebreus capítulo de número 6. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus. Algo, olha o alerta, que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Amém? Então, conclusão, aí você vem lá para Romanos capítulo 8, aí você vê isso aqui, ó, Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz aqui, ó, agora, portanto, já não há nenhuma condenação, porque nós somos justos diante de Deus, para os que estão em Cristo Jesus. O 2, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Os libertou, irmão. Libertação da lei do pecado. Tem mais nada a ver com essa lei do pecado, nem lei de Moisés, nem a lei dos judeus. O 3, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. A lei não era capaz. Não foi capaz. Por não ser capaz, Cristo aboliu na cruz do Calvário. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Declarou o fim, não tem mais lei de pecado sobre nós. Se não há condenação, somos livres. Aí o 4, ele diz, olha o 4, de modo que nós que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Ou seja, não mais a lei sacrificial, mas a lei do Espírito, que é o amor, que é a lei que rege todo o universo, aqui neste mundo material e lá no mundo espiritual. Amará o teu Deus sobre todas as coisas e amará o teu próximo como a ti mesmo. Aí se cumpre toda a lei, toda a força da lei, o poder da lei que está em nós. Amém? Glória a Cristo Jesus. Então, segundo Paulo, o preceito da lei, ou seja, o sacrifício de Cristo em justificar, redimir, perdoar, absolver, foi apenas para o seu povo, os escolhidos, os eleitos. Romanos 8, né? Se cumpre em nós. Deixa eu colocar aqui, ó, King James, para que a justiça e exigência da lei se cumprisse em nós, e não em todo ser humano, né? Nos ímpios, não, só nos eleitos. Salvação, eleição,
predestinação, vida eterna, ao povo escolhido de Deus, para todo aquele, somente para todo aquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Fica na paz do Cristo eterno. Deus continue te abençoando. Os estudos sempre às 11h45, novo horário. Deixa o like aí, vai vendo, vai deixando o like, não esqueça, para que esse canal possa estar sempre em evidência, né, para a glória de Deus. E não é inscrito, se inscreva no canal. Próximo estudo, irmão, vou falar sobre a escatologia consumada. Vou começar novamente, trazer os estudos mais antigos e atualizados. Amém? Escatologia consumada é uma bomba diante da religião dos dias atuais. Amém? Paz do Cristo eterno.